Boa tarde, Boa tarde. eu sou o Renato, esse é o Abner, Pedro e Breno. E nós vamos apresentar a respeito do firewall. Tá aparecendo na tela, gente? Sim. Então vamos começar a nossa apresentação. Eu sou o Renato e eu vou começar falando, fazendo uma pequena introdução sobre o que seria o firewall. Bom, é certo que a proteção antivírus é uma parte muito importante, quando a gente nota, da solução para proteção ineficaz na nossa rede de computador, etc. Porque o antivírus ele tem a capacidade de detectar, né, muitas ameaças conhecidas e muitas outras novas por meio das tecnologias que a gente tem hoje em dia. Mas tem uma segunda tecnologia, além do antivírus, que pode ser adicionada e pode complementar a segurança do nosso computador, que é o firewall. Tá. Então, o que seria o firewall? Se a gente fosse traduzir no sentido literal, seria parede de fogo, que é uma metáfora. E a palavra firewall, ela tem estado cada vez mais no nosso cotidiano, principalmente a gente que trabalha, que estuda informática e etc. E ela vem ganhando cada vez mais reconhecimento, ainda mais por conta da segurança digital, que dia após dia tem se tornado mais evidente na nossa sociedade. Assim como a metáfora por trás desse nome sugere, firewall é uma parede de proteção que ajuda a bloquear o acesso de um conteúdo malicioso, mas sem impedir que o fluxo de dados exista. Em inglês, firewall é aquela palavra que dá nome àquelas portas anti-chamas bem grandes que tem nas passagens para a escadaria, em prédios, estabelecimentos comerciais, etc. Na informática, os firewalls são aplicativos ou equipamentos que ficam entre um link de comunicação e o nosso computador e ficam checando quase que instantaneamente todo o fluxo de dados. Esse tipo de solução serve tanto para aplicações empresariais quanto para o uso domiciliar, protegendo não só a integridade dos dados na rede, mas também a confidencialidade dos mesmos. Vamos seguir com a parte do nosso colega Pedro, Isso. falar um pouquinho a respeito do funcionamento. Isso. Como o Renato falou, eu vou falar sobre o funcionamento do firewall. O funcionamento dele não é tão complexo, é bem simples, tanto de explicar quanto de se entender, né? Ele, como o Renato falou, é uma proteção do sistema, né? E ele funciona da seguinte forma. Ele, através de pré-definições estabelecidas, né, pelas empresas e até pela gente mesmo manualmente, colocamos algumas especificações que no caso são duas. Uma, quais dados, né, o firewall vai, quais dados e portas que o firewall vai permitir as portas estarem abertas e os dados passarem, e quais, né, portas e dados que vão estar bloqueados, né, as portas que não vão poder ter os dados ser acesso e os dados não vão poder passar. E dessa forma, os dados seriam o quê? Mais, tipo, falando mais assim, ele seria tipo o código dos sites, né? Ou seja, então, para a gente ter um acesso ao site, primeiro ele tem que passar pelo firewall. O firewall seria meio que uma alfândega de dados, uma alfândega do sistema, né? Ele é um filtro e vai analisar se aquele tipo de dado, né, site, ele é permitido ou não. Essa permissão, como eu falei, vai ser definida pelo pré-requisito, pré-definições que está estabelecida neles, né? Ele é uma inspeção de tráfego, né? Como está aqui no tópico de slide, de entrada e saída de dados. Então, ele funciona assim mesmo. Tanto para saída quanto para entrada de dados, ele faz essa análise do que é permitido e do que não é permitido. Essa forma, ela é bastante segura, mas tem um porém, né? E tem uma coisa bastante importante, porque com um grande avanço né, como posso dizer, dos vírus e com mais profissionalismo, assim, dos hackers, mais entendimento deles, eles vão conseguindo, de certa forma, romper a barreira. O que eles fazem? Eles camuflam os exemplo, eles pegam um tipo de dado que não é permitido e usa o corpo dele em uma pele, né? Exemplo, em uma pele de um dado que é permitido, entendeu? Para romper essa barreira. Por isso que
indicam não só usar o firewall, usar o antivírus também, mas o firewall é muito bom, sim, e como eu comentei, ele é um malfunder. Então, antes de você ter acesso ao site e o site ter acesso ao seu computador, porque é isso que acontece, logo que você tem acesso ao site, o site tem acesso ao seu computador e pode acessar lá suas informações pessoais, tudo. Por isso, você tem o firewall e esses dados têm que passar primeiro pelo firewall no sistema que eu falei do funcionamento, que ele funciona daquela forma da análise com relação aos pré-requisitos. E ele é bastante legal, né? Ele foi projetado, né, para bloquear, permitir, filtrar portas específicas do protocolo TCP e também aplicações específicas ou limitar o tráfego de redes através de uma porta específica. E isso acontece bastante. Um grande exemplo disso, e esse que eu comentei, é a característica principal dele, e um comentário bem rapidinho, que é um exemplo, é sobre, tipo, igual o firewall da China, ele tem um sistema, né, estabelecido, uma pré-definição estabelecida, que nenhum site, né, fora do país pode ser acessado pelos cidadãos. Ou seja, eles colocam lá que o Google, um exemplo, né? O Google e o Facebook, os cidadãos, né, chineses, eles não podem usar, eles não podem ter acesso a esse tipo de site, né? Ao Google e ao Facebook. Se qualquer cidadão lá tentar entrar no Google ou Facebook, vai ser bloqueado e ele não vai conseguir entrar por conta do firewall, por conta desse pré-requisito. Então, é dessa forma que ele funciona. Pode prosseguir, Abner. Sim. Só um pequeno adendo, complementando a fala do Pedro. A gente nota que, por exemplo, esses invasores, né, eles navegam pela internet usando boots, que seriam como os cavalos de Troia, por exemplo, né? Eles utilizam a internet para encontrar computadores, justamente para poder infectá-los, vamos dizer assim. Eles querem comprometer o sistema do usuário sem que ele saiba, porque a ameaça ela se instala silenciosamente em nosso computador. E é exatamente nesse tipo de situação que é aplicado um firewall, como foi dito pelo Pedro, né? Porque o firewall ele monitora todo o tráfego de rede e ele tem a capacidade de identificar e bloquear o tráfego indesejado. Dessa forma, bloqueando os invasores. Vamos prosseguir para a fala do Abner. Abner falará um pouquinho sobre os tipos de firewalls e alguns exemplos. Bom, eu separei 5 tipos de firewall. O primeiro é o mais básico deles, é o pela filtragem de pacotes. O que ele faz é basicamente analisar e ver se o pacote, se ele vai ou não dar permissão ao pacote. Como ele faz isso? Ele usa por meio do cabeçalho, que cada pacote tem um cabeçalho. Então, ele lê o cabeçalho, verifica a porta de quem enviou e a porta de quem vai receber, o IP de quem enviou e de quem vai receber, e também o protocolo. Se nas regras, né, nessa pré-configuração, como o Pedro comentou, se todas correspondem, aí ele libera. O pacote pode ser acessado. Se não, ele barra. Porém, às vezes ainda, como ele lê só o cabeçalho, ele às vezes não acha, por exemplo, malwares ou alguns vírus que estão dentro do pacote. Ele não analisa o pacote todo, só apenas o cabeçalho. Para corrigir esse tipo de erro, criou-se outro firewall, que é o de inspeção por estado. Esse sim, ele não lê só o cabeçalho, ele lê o cabeçalho e vai verificando dentro do pacote se tem algo malicioso ou não. Aí ele segue as mesmas regras do anterior, verifica os IPs e as portas, o protocolo, e daí ele diz se ele vai bloquear ou não. Um outro tipo também é o firewall por proxy. Esse é bem interessante. Ele é como se fosse uma pessoa entrando num site antes de você, verificando se esse site é confiável ou não, se ele apresenta algum tipo de dano ao computador, algum vírus do tipo cavalo de Troia ou algo do tipo. E daí, se ele disser que o site é confiável, a rede manda os dados daquele site para ele e ele te manda para aquele site. Caso ele seja um site malicioso, aí
ele barra e você não pode entrar naquele site. Um outro tipo também é o firewall UTM. Esse ele já é um pouco mais avançado. Ele faz basicamente a mesma coisa que os outros, porém ele tem algumas funções a mais, como por exemplo, ele já tem em si um antivírus, ele também detecta vírus mais facilmente por causa do antivírus e também ele pode armazenar coisas em nuvem ou até mesmo em cachê. Outra coisa, outro firewall bem interessante é o firewall NGFW, que seria o New Generator Firewall. Esse ele ainda está sendo desenvolvido, porém os desenvolvedores eles querem que ele seja mais rápido, que ele detecte ameaças mais rapidamente e também que ele consiga deter essas ameaças quando ocorrem, não, por exemplo, identificá-las só depois. Mas no momento em que o vírus está entrando no computador ou tentando atacar o computador, ele já seja capaz de detectar e destruir aquele vírus. Então, vemos que, basicamente, eles têm a mesma função, que é essa de checar se o conteúdo daquele pacote ou daquele site ele é confiável ou não, se tem algum vírus ou não, mas cada um deles tem uma funcionalidade e uma vantagem diferente. Mas é isso. Perfeito. Agora seguiremos com a parte do nosso colega Breno. Agora nosso amigo Breno vai falar um pouco sobre a abrangência e um pouquinho sobre a história do firewall. Do firewall, o conceito de filtrar os sites o primeiro dele surgiu em 1991 na Bell Labs da AT&T, através do Steve Ballovin e Bill Chiswick. Essa etapa foi marcada como a segunda geração de firewalls. Em um curto espaço de tempo, surgiu a terceira geração, que foi comercializada pela Dexil e já contava com alguns recursos mais modernos, de proxy e aplicação. Ela tinha uma combinação do filtro de pacotes do proxy em uma única solução e fez com que o Home Firewall híbrido começasse a ser mais utilizado no mercado e na academia. Em 1994, a Checkpoint lança o Firewall -1, que teve extrema importância para o amadurecimento e desenvolvimento do mercado de segurança. Ele introduziu de forma pioneira o conceito do GUI, que é Graphic User Interface. E ele também tinha umas tecnologias diretamente relacionadas à segurança. Na segunda metade dos anos 90, surgem diversos projetos em paralelo com o Squid, de 1996 e o Snort, de 1998. Eles tinham como grande propósito não a comercialização, mas o desenvolvimento e amadurecimento das soluções e conceitos ao longo do tempo. Esses projetos tiveram, e têm até os dias atuais, grande utilização por soluções de segurança comercial e gratuitas. Nessa mesma época, surgiram outras empresas e outros recursos de segurança que foram agregados às soluções, tornando cada vez mais híbrido o firewall. Surgiram as caixas como o VPN, os filtros de URL e o QoS, a integração ou incorporação de soluções de antivírus. E o WAF e outros permitindo maior robustez na construção dos ambientes seguros para as empresas. É isso aí.